Fala galera, eu sou Diego Gonçalves, sou empresário contábil, especialista em trabalho remoto. Papo de hoje eu quero falar sobre ferramentas e eu aposto que você, assim como eu, já contratou uma ferramenta sem ter o processo desenhado. É mais ou menos isso que a gente sempre faz, que a gente sempre erra e é por isso que a gente se frustra ao contratar uma ferramenta e ela não ser muito bem implantada. Mas antes de a gente continuar esse papo aqui, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, certo? Ativa o sininho ali, porque toda semana eu estou dando dicas valiosas do que acontece aqui no dia a dia do meu escritório, que há mais de 6 anos a gente já trabalha remotamente, a gente vive testando novos métodos aqui, então eu compartilho com você os erros, os acertos, para que você possa encurtar esses caminhos e ter sucesso na implantação da filosofia de trabalho remoto aí no seu escritório, certo? Então vamos lá, vamos continuar o papo aqui. Bom, conforme eu disse, eu já errei muito nesse negócio de implantação de ferramenta. Por quê? Eu sempre contratei a ferramenta antes de desenhar o processo. E isso está errado. Por quê? Primeiro, eu preciso desenhar os processos, ter muito claro como é que funciona todo esse processo operacional dentro do meu escritório. Que seja de forma simples. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo de processos, de como eu fiz, como eu desenhei os processos aqui no meu escritório de forma muito simples, de forma muito clara, né? Não tão complexa, para que a gente possa conseguir dar esse próximo passo, certo? Então, dá uma pesquisada lá, assista o vídeo na íntegra. Mas voltando aqui, veja bem, para a gente contratar uma ferramenta, os processos têm que estar bem alinhados. Por quê? Depois que eu desenho o processo, eu estabeleço essa clareza de como funciona a coisa aqui no meu escritório, aí eu vou buscar ferramentas que façam sentido para esse processo e não o inverso. Eu não posso contratar uma ferramenta e adaptar o processo operacional do meu escritório nessa ferramenta. Vai dar errado. Então aquela sensação da gente contratar uma ferramenta e a gente não implantar, por quê? É porque o processo não está desenhado e aí não tem a velocidade que a gente precisa. Aí a gente tem que ficar adaptando, a gente tem que ir contra a nossa cultura, contra a nossa filosofia, que é o nosso jeito de fazer no dia a dia, para se adaptar à ferramenta, e aí a gente vai perdendo o tesão da coisa, a gente vai perdendo a energia, e aí as pessoas não se engajam, e aí a ferramenta fica lá e a gente fica com aquela sensação de que a gente gastou um maior dinheirão e a coisa não deu certo. Não é verdade? Eu já passei muito por isso, e quando eu entendi que primeiro eu precisava desenhar os processos baseado na minha cultura e na minha filosofia de fazer, e depois buscar uma ferramenta que fizesse sentido para aquele processo, nunca mais deu errado e a gente passou a ter uma velocidade e uma implantação. E claro, trabalhando remotamente há 6 anos, é impossível você não ter um processo de forma básica, mas desenhado e transparecido para todo o seu time, certo? Mas falando das ferramentas, quais são as ferramentas que uma equipe de trabalho remoto essencialmente precisa ter? Então a gente tem que dividir a coisa aqui em duas partes. A primeira parte é dividir as ferramentas que são operacionais dos nossos escritórios, certo? Quais são as ferramentas operacionais? É o software de contabilidade, é o nosso motorzão, né? É ali onde a gente faz a coisa toda, onde a gente processa os fechamentos fiscais, onde a gente processa a folha de pagamento, onde a gente integra com a contabilidade e finaliza ali todo esse ciclo operacional dos serviços básicos contábeis, não é mesmo? Então, software de contabilidade, de preferência em nuvem, certo? Equipes de trabalho remoto precisam acessar de qualquer dispositivo, de qualquer lugar com internet, então que ele seja já em nuvem. E hoje em dia isso já é muito acessível e as principais empresas de softwares de contabilidade que estão atuando aqui no Brasil já têm a sua solução em nuvem, certo? Então software de contabilidade ali entrando na ferramenta, beleza? Qual é outra ferramenta? Hoje a gente já tem as ferramentas que buscam notas fiscais. Então, contrate uma ferramenta dessa. Não dependa do seu cliente para trazer as notas fiscais para dentro, para iniciar aquele processo fiscal, para depois o contábil. Essas ferramentas que estão hoje no mercado estão muito potentes. Elas trazem as notas fiscais de serviço, elas trazem as notas fiscais de vendas, de saída, de entrada. A única coisa ainda que a gente está muito defasado
e por uma questão legislativa do nosso próprio país, são as notas fiscais de serviços tomados. Essas a gente sabe que ainda é um pouco trabalhosa para trazer com uma ferramenta robótica. Porém, a maioria, 90% dessas notas fiscais, elas já estão sendo trazidas. Ou seja, tenha uma ferramenta dessa porque ela já é acessível e já é possível pagar, certo? Uma outra ferramenta muito importante são as ferramentas de gestão de tarefas. Por quê? Para equipes de trabalho distribuído, quando o processo está muito bem alinhado e desenhado, essas ferramentas de gestão de tarefas geram confiança para o profissional que está executando as tarefas, quanto para você que está gerindo. Então, eu tenho uma ferramenta de software contábil, eu tenho uma ferramenta que busca notas fiscais e eu tenho um gestor de tarefas. Praticamente que o time está montado, certo? O time de tarefas, o time de sistemas ali, desculpa. Ou seja, basicamente a gente já consegue operacionalizar uma equipe de trabalho distribuída, trabalhando remotamente. E é claro, todas essas ferramentas que eu falei, necessariamente tem que ser na nuvem, porque além de serem modernas, elas são acessíveis de qualquer lugar e de qualquer dispositivo com internet, certo? E aí assim, se você quiser aumentar um pouquinho esse leque, tenha um drop de documentos. Aquele servidor que a gente tem, onde a gente guarda todas as pastas com dos nossos clientes e a gente coloca os documentos dos nossos clientes, cada um na sua pastinha, né? Que substituiu o arquivo morto, aquela coisa mais moderna. Hoje já existe os drops de documentos em nuvem que você acessa de qualquer lugar e de qualquer dispositivo com internet, que você pode colocar lá todos os seus arquivos digitais dos clientes, enfim. Então, essa ferramenta também ela é muito importante, porque se você está com o time trabalhando de forma distribuída e esse profissional precisa acessar uma informação dessa empresa, que seja um documento, uma inscrição, que seja para consultar algo, ele vai ter acesso a esse servidor de nuvem, onde estão as pastas do cliente todas organizadas, e vai consultar aquela informação, certo? Então, essas 4 ferramentas são as que eu tenho aqui no meu escritório, certo? De forma muito simples, de forma muito básica, e hoje já são acessíveis, beleza? E o segundo grupo aqui de ferramentas são as ferramentas de comunicação, certo? E essas ferramentas de comunicação precisam atender o time interno e as pessoas externas, seus clientes, seus fornecedores, certo? E quais são essas ferramentas aí que a gente usa aqui no dia a dia? Bom, hoje a gente usa inúmeras ferramentas, mas a gente começou muito simples. Então, uma ferramenta muito básica para comunicação, seja interna ou externa, é um PABX virtual. É isso mesmo. Aquele PABX que você tem aí atrás da porta, debaixo da escada, que tem todos os ramais ali via cabo, ele já existe na nuvem. É a mesma coisa. A diferença é que ele não vai tocar num aparelho de telefone que fica em cima da mesa. Ele vai tocar no computador ali do profissional, certo? Então, o aparelho telefônico vira o computador através de um aplicativozinho, ele vai tocar normalmente, as pessoas conseguem transferir os ramais. Ele é a mesma coisa que o telefone, porém utilizado no computador de cada profissional, certo? E você consegue configurar ele para tocar em um determinado usuário, que seja a recepcionista, enfim. E aí ela pode transferir, você pode ter quantas linhas você quiser nesse PABX virtual, igual um PABX. Você pode ter a sua mensagem lá, chamada URA, né? Onde tem a musiquinha, onde tem os recados. Você pode automatizar no Tecle 1, Tecle 2 para falar. É a mesma coisa que o PABX físico, ele faz no virtual. Porém, o virtual ele tem mais performance, porque você tem análise de dados, você consegue entender quantas ligações entraram, o tempo de ligação de cada profissional, enfim, quantos clientes estão ligando, quantas horas aquele cliente ligou para você, enfim, você tem controle de dados. Então, ou seja, a tecnologia, ela traz esses dados que faz você tomar decisões de forma gerencial, certo? Então, uma outra ferramenta de comunicação muito bacana é o WhatsApp. O WhatsApp Business hoje, ele já tem a opção de você espelhar ele em algumas máquinas, certo? Quando a gente começou lá atrás, não tinha como. Era um número, uma máquina. Hoje você consegue espalhar para algumas máquinas, já é mais plural. Porém, se você tem um time grande, hoje em dia já tem as plataformas de WhatsApp Business. São
aplicativos que você conecta o número do celular lá e ele funciona igualzinho o aplicativo do WhatsApp, porém com muito mais performance. Ele vira um PABX de WhatsApp. Olha que legal, um PABX de WhatsApp. Ou seja, todas as pessoas do seu time estão ali naquele WhatsApp, certo? E elas conseguem conversar com os clientes ali no mesmo lugar. E isso espelha para quantos usuários você quiser, em qualquer máquina, em qualquer lugar do mundo que esse profissional estiver com a máquina dele ligada na internet, basta ele acessar login e senha e tá ali o WhatsApp corporativo, um único número. Eu aposto que você já ouviu falar ou você mesmo já teve um número para cada departamento. Então, quer falar no fiscal, número tal, quer falar no DP, número tal, quer falar com a diretoria, número tal. Não precisa mais disso. Essas plataformas unificam o seu atendimento e já tem plataformas desse tipo que você já consegue ter o PABX virtual junto. Ou seja, um único aplicativo, uma única plataforma onde vai estar o seu número fixo, seu número do WhatsApp e todos os usuários do seu escritório num único lugar. E para o cliente isso facilita muito. Então a gente falou aqui de um aplicativo, de uma plataforma que serve para o cliente interno e para o cliente externo. PABX virtual e as plataformas de WhatsApp, certo? Qual outra ferramenta de comunicação? A mais utilizada, o e-mail, né? Então o e-mail ainda assim é uma ferramenta muito importante para se comunicar internamente, para documentar fatos, né, históricos, enfim, para formalizar conversas, tanto interna quanto externa. Então a gente usa muito o e-mail para formalizar assuntos que foram discutidos, decisões que foram tomadas, e aí já fica uma trilha. A gente usa muito o e-mail para se comunicar com o cliente, para entregar informações, para receber informações, para formalizar conversas, enfim. O e-mail ainda é uma ferramenta de comunicação muito potente que a gente usa muito, então use e abuse dos e-mails, certo? E aí tem um outro universo que faz muito sentido para equipes de trabalho remoto, que é a famosa intranet. Você já ouviu falar na intranet? O que é a intranet? A intranet nada mais é que uma rede de comunicação interna, onde só aquele grupo de pessoas que participa desse núcleo tem acesso àquelas informações que você decidir que elas vão fazer parte. Ou seja, hoje aqui a gente tem uma intranet que é muito potente e dentro dessa intranet a gente tem a nossa ferramenta de comunicação interna, o nosso chat interno. Então nós não nos comunicamos pelo WhatsApp. O nosso time se comunica por essa ferramenta entre si internamente. O WhatsApp, a gente utiliza essas plataformas para se comunicar com os clientes, os fornecedores. Internamente, a gente só utiliza a nossa intranet, certo? Nessa intranet, você pode ter os seus drops lá de documentos. Você pode ter painéis e murais de comunicado, onde você pode colocar, enfim, comunicados gerais e entre outras funcionalidades. Nessa intranet, você pode ter a sua ferramenta de videoconferência, onde você vai fazer as videoconferências ali com os profissionais do seu time, os encontros ali, certo? Então, uma intranet, ela serve exatamente para fechar esse ecossistema do seu time, né, daquelas pessoas ali envolvidas, aonde ali você pode fazer a comunicação de áudio, de vídeo, por escrito, guardar documentos, compartilhar informações, criar murais de comunicado, uma série de coisas que faz muito sentido para o time. Mas eu ainda vou gravar um vídeo para você com muitas dicas sobre a nossa intranet e compartilhando a tela, explicando como que a gente usa e qual intranet a gente usa aqui, certo? Então, essas eram as dicas que eu queria dar de ferramentas para você. Não contrate ferramenta sem ter o processo desenhado. Você precisa contratar a ferramenta, sentir a necessidade de contratar uma ferramenta depois de desenhar seu processo. Você desenha seu processo, identifica se aquilo pode ser digital, busque a ferramenta que faça sentido para aquele processo e aí você faz a implantação e automatiza e digitaliza aquele processo específico, certo? Eu espero que você tenha gostado muito dessa dica, desse compartilhamento das coisas que a gente já fez aqui, já errou e já acertou. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o likezinho aí, o joinha. Por quê? Porque esse vídeo pode ser levado para muitas pessoas
que está com a mesma dúvida que você, que está passando pela mesma dor que você está passando, e a gente pode ajudar muito e muito mais pessoas, certo? Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!